dorameiros e dorameiras, o nome desse dorama bem que poderia ser outro. Em vez de Se a Vida Te Der Tangerinas, o certo mesmo seria Quando a Vida Te Der Tangerinas. Porque é fato, mais cedo ou mais tarde ela vai dar. E esse dorama é justamente sobre isso, sobre como a gente lida com os momentos difíceis, com dores inevitáveis da vida e com as pequenas alegrias que ainda surgem no meio do caos. Bora conversar sobre essa história que mais parece um espelho da vida real? Bem-vindo ao seu Guia de Dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona, Hanangoseyo, e eu vou começar já confessando uma coisa para vocês. Eu tentei de verdade fazer uma análise curta, um simples resumo da história, mas Se a Vida Te Der Tangerinas é o tipo de dorama que não permite isso. Ele é tão rico em temas culturais, em comportamentos sociais, em reflexões profundas sobre a vida, que seria impossível passar por tudo isso sem mergulhar. Então, sim, essa análise vai ser longa, mas também vai ser deliciosa. E é justamente esse o diferencial aqui do canal. Nossas análises nunca são superficiais. A gente vai fundo porque dorama bom merece ser vivido de verdade. Acompanhando esse dorama, a sensação que eu tive é de estar observando a própria vida. Ou talvez a vida de um vizinho, nada de grandes reviravoltas ou tramas mirabolantes. Aqui, o drama é o cotidiano, com todas as suas dores e delicadezas. A narrativa nos leva por temas como dificuldades financeiras. Pra que ter medo da fome? Eu posso trabalhar. Doenças inesperadas. Perdas irreparáveis, a dor da ingratidão. Casa, e depois disso? Quer que eu viva que nem você? Casar com outra família pobre, viver de salário em salário e passar a vida inteira... Amores silenciosos, sonhos que não se realizam. Além disso, eu vou morar numa casa com 2 andares e ter um cachorrinho fofo. Ah, e eu vou pagar aulas de piano pros meus filhos. E eu vou sair pra comer quase todos os dias. Eu vou pra América também. Gostei! A gente pode ir junto e fazer o que você quiser. E mesmo assim, há beleza. Existe superação, existe aprendizado. E acima de tudo, existe contentamento. Esse sentimento raro de paz em meio à imperfeição. Se a Vida Te Der Tangerinas não tenta nos entreter com exageros, ele apenas nos lembra que viver em si já é uma grande história. O drama nos leva à ilha de Jeju, nos anos de 1950, para acompanhar a história de Yesu e Guanxiki, 2 jovens com personalidades opostas, mas corações profundamente conectados. Yesu é sonhadora, rebelde, quer ser poetisa, mesmo sem ter frequentado a escola por completo. Guanxiki já é calado, trabalhador e ele é leal até o fim. E nós acompanhamos a história deles desde a infância. A mãe de Yesu é uma Hanyo, uma das mergulhadoras tradicionais da ilha de Jeju, conhecidas por sua coragem e resistência física, mergulhando no mar gelado para coletar frutos do mar e sustentar a casa. E ela carrega as marcas desse ofício. Ainda jovem, na casa dos 20 e poucos anos, já exibia no rosto e no corpo os sinais de uma vida exaustiva, envelhecendo antes do tempo. Seu corpo estava debilitado, consequência direta de anos enfrentando o mar sem equipamento de mergulho, lidando com a pressão da água, as baixíssimas temperaturas e a constante exposição ao vento
e ao sal. As Hanyo sofriam com problemas respiratórios, dores nas articulações, cansaço crônico e muitas vezes doenças pulmonares graves, como a gente vê acontecer com a mãe da Yesu. A expectativa de vida delas era curta. E na década de 50 e 60, quando a própria população sul-coreana em geral já tinha uma expectativa de vida baixa, ali na média dos 50 anos, no caso das Hanyo, esse número era ainda menor, não apenas pelo trabalho físico extremo, mas também pela falta de assistência médica e o quase inexistente tempo de descanso. Essa mãe, com apenas 29 anos, já parecia ter vivido uma eternidade. Olhando para essa imagem aqui dela, você diria que ela tem apenas 29 anos? São as marcas da vida. Mas, apesar da força que essa profissão exige, o dorama nos mostra que essa mulher era humana, frágil e extremamente solitária. Viúva, ela vivia com um companheiro que não trabalhava e não ajudava nas despesas da casa. O que nos faz pensar que talvez ela estivesse com ele apenas para não ficar sozinha. É um retrato triste, mas real, de tantas mulheres que até hoje aceitam menos do que merecem em troca de uma companhia no final do dia. A história dela é breve, mas deixa marcas profundas na Yesu e na gente que assiste. Uma das marcas mais fortes que deixa na Yesu é a relação dela com o mar. Ela não gosta do mar. Diz que ele tirou tudo dela. E não é mentira. Foi o mar que levou sua mãe, pouco a pouco, deixando em seu lugar apenas o cansaço, a dor, a solidão. Mas é também esse mesmo mar que vai sustentar Yesu por toda a vida. Existe entre ela e o mar uma relação amarga e inevitável, feita de perdas e sobrevivência. Antes de morrer, a mãe dela lhe deixa lições valiosas para nunca recuar diante da vida, para não desistir dos próprios sonhos e principalmente para não ser uma Hanyo. Uma profissão que sustentava, mas também consumia. A mãe de Yesu falece com apenas 29 anos. Uma morte precoce, mas que diz muito sobre o tempo em que eles viviam. Sua ausência molda Yesu e sua memória se torna uma espécie de bússola emocional ao longo de todo o dorama. Yesu vai crescendo e em todos os momentos dentro de si, ela carrega a voz da mãe, relembrando ali as lições que foram passadas. E ao seu lado, desde sempre, está Gwanshik, o amor de infância, que vira amor de adolescência e depois o amor da vida inteira. Ele é aquele tipo de pessoa que está com ela no silêncio, nas lutas, nas perdas. E, sinceramente, Yesu ganhou na loteria da vida ao saber escolher o seu parceiro. Porque se hoje a gente fala que a Coreia é machista, imagina a Coreia dos anos 60. A cultura da época era extremamente misógina. A mulher era educada para servir, para ser submissa e se sacrificar em nome da família. Era comum que os homens tivessem todas as decisões nas mãos, inclusive sobre o destino da mulher. Em zonas rurais, como a ilha de Jeju, isso era ainda mais severo. Mulheres não podiam sonhar livremente. Muitas vezes nem estudar era uma opção real. Casar cedo, aguentar calada e aceitar uma vida de servidão era o esperado. Mas Yesu, com a sua alma inquieta e o seu desejo de ser escritora, ela queria mais. E Gwanshik, ao invés de sufocar isso, ele apoia.
ele se torna um parceiro de verdade. Duas cenas deixam isso muito claro. A primeira é durante uma refeição em família. Os homens e a matriarca estão sentados em uma mesa separada, que são os líderes da casa, e as mulheres e as crianças estão em outra. Guanxi se levanta sem hesitar e vai sentar com a sua esposa e filha. À primeira vista, pode parecer apenas um gesto simples, mas essa ação dele é uma ruptura profunda. Ele está virando as costas não apenas para os parentes, mas para a cultura patriarcal, para uma hierarquia familiar que coloca os homens no topo e as mulheres no silêncio. Ao fazer isso, ele não se diminui, ele eleva a mulher que ele ama, ele enaltece a sua filha, ele escolhe o afeto ao invés da autoridade. O segundo momento é ainda mais impactante. Esu é agredida com um tapa pela sogra por não querer que a filha siga o destino de ser uma Hanyo. E esse tipo de agressão, infelizmente, era normalizado na época. Havia uma ideia de que a sogra tinha poder absoluto sobre a nora, uma extensão do machismo estrutural da sociedade coreana, especialmente nas áreas rurais. A nora era muitas vezes vista como serva da família do marido. Mas Guanxi não aceita isso. Ele não responde com violência, mas com ação. Pega a esposa e a filha e muda de casa. Eles passam dificuldades? Sim. Ele trabalha ainda mais? Sim. Mas como a série mostra com delicadeza, uma coisa é passar necessidade. Outra, bem diferente, é passar humilhação. E isso o Guanxi nunca permitiu que sua família enfrentasse. Ele quebra ciclo sem discursos, apenas com atitude. Juntos, Esu e ele formam uma família. Já tem 2 filhos e ela está grávida do terceiro. Para sustentar todo mundo, Guanxi aceita um trabalho pesado num navio de pesca. O problema é que o capitão do barco é um homem amargurado, um antigo pretendente rejeitado por Esu. Ele não esqueceu a recusa e faz Guanxi pagar por isso, tratando-o com desprezo, humilhando, como se quisesse diminuí-lo a qualquer custo. Mas lembra da promessa silenciosa que eles têm um com o outro? Passar dificuldades, sim, mas passar humilhação, nunca. Quando Esu percebe a situação, ela não pensa 2 vezes e tira o marido daquele trabalho, mesmo sabendo que isso vai apertar ainda mais a vida dos 2. E essa dificuldade realmente bate a porta. Mas a fome não chega a bater. Isso porque os vizinhos mais velhos, num gesto de puro carinho, vão colocando um pouco de arroz no reservatório da família. Só o suficiente para garantir que a comida não falte. É com esse apoio silencioso da comunidade que eles seguem em frente. Mesmo assim, Esu sente que precisa fazer mais. Então ela vai até a casa da avó paterna, uma mulher rígida, um tanto distante, mas que guarda dentro de si uma promessa. Antes de morrer, a mãe da Esu pediu para que ela cuidasse da filha se um dia ela viesse a precisar. E é por esse pedido que a avó entrega uma quantia de dinheiro, um gesto cheio de significado. Com esse dinheiro, Esu e Guanxi compram um barco. E é aí que ele mostra mais uma vez o tipo de homem que ele é. Na época, se dizia que mulher a bordo de barco dava azar. Mas para Guanxi, azar seria deixar a mulher e a filha de fora dessa conquista. Quando ele chama as 2 para subir com ele no barco,
Ele está dizendo, sem precisar de palavras, que elas são sua força, sua bênção, e não existe tradição nenhuma que seja mais importante do que isso. Mas lembra que o nome do dorama é Se a Vida Te Der Tangerinas. Até aqui, a vida já entregou algumas dessas tangerinas, doces ou azedas, para Esu e Gon-shik. A perda precoce da mãe de Esu, que deixou lições profundas, mas também uma ausência insuperável, foi uma tangerina amarga. O amor verdadeiro de Gon-shik, que sempre esteve ao lado dela, mesmo enfrentando tradições e dificuldades, é daquelas tangerinas doces que a vida dá uma vez só. Teve também a miséria, o preconceito social, a agressão da sogra, a humilhação que Gon-shik sofreu no navio e o apoio silencioso dos vizinhos. Todas essas foram tangerinas que eles precisaram engolir. E o barco novo, que carrega a esperança de um recomeço, é uma tangerina suculenta. E o mais bonito é que eles provam todas elas, sem negar nenhuma. Porque viver não é escolher só o que é bom, é aprender a encontrar sentido até no que dói. E esse dorama nos mostra isso com tanta poesia que é impossível sair ileso. Nos mostrando que, se a vida te der tangerinas, que você tenha força para descascar, coragem para provar e sabedoria para entender o sabor. Mas a maior e mais amarga tangerina ainda está por vir, justamente quando a vida parecia, enfim, estar fluindo. O mesmo mar que sustentou Esu durante toda a vida, agora leva mais uma pessoa que ela ama. Ele tira de Esu e Gon-shik o que há de mais precioso, seu filho mais novo. Essa é, sem dúvida, uma daquelas cenas mais marcantes e dolorosas do dorama. A jovem mãe embala nos braços o corpo sem vida do filho, balançando, como se com carinho e esperança pudesse trazê-lo de volta. Gon-shik assiste tudo, o olhar perdido, o rosto tomado pela impotência, o choro tão profundo que parece encher o próprio oceano, como a sua filha narra. Um retrato cruel de um pai que não pôde proteger o que mais amava. É um momento que mostra como a vida, mesmo quando parece enfim se estabilizar, pode ser brutalmente virada do avesso por forças fora do nosso alcance. E talvez você esteja aí pensando, mas o que a história dessa família coreana tem a ver comigo? A verdade é que tem tudo, porque no fundo somos todos um pouco, Esu e Gon-shik. Pessoas comuns tentando sobreviver ao caos da vida com dignidade. Acordamos cedo, lutamos por amor, engolimos as tangerinas que a vida insiste em nos dar, algumas doces, outras amargas. Passamos por perdas que nos quebram, por momentos em que tudo parece desabar, mas seguimos, porque é isso que as pessoas ordinárias, comuns, fazem. E como Esu, carregam dentro de si uma força que nem sabiam que tinham. E a vida não para só porque você parou. O mundo continua girando. E se você tenta parar, ele te empurra. É como estar numa esteira. Se você para, ela não para junto de você e aí vem tranco. Se você não retoma o passo, você cai. A vida é assim. Exige movimento, mesmo quando tudo dentro da gente pede para parar. Gon-shik, por exemplo, só teve 3 dias para sentir o luto. Depois disso, a vida já deu um tranco nele. A escola cobrava a mensalidade da filha, a despensa começava a esvaziar e ele teve que engolir a dor em silêncio, porque alguém precisava dele.
E não é isso que a gente também faz? A gente sangra por dentro, mas segue em frente. Então ele levantou e voltou ao mar. Não porque a dor passou, mas porque precisava seguir. A família que antes era de 5, agora segue em 4. A dor da perda nunca some, ela só muda de lugar. Os filhos crescem, Gamion, a filha mais velha, passa a carregar nas costas os sonhos dos pais. Eles vendem até o apartamento para pagar os estudos dela. E o peso é tanto que em uma cena marcante, ela mesma desabafa que não queria ser o pilar da casa. O pilar da família. Não foi para isso que você me criou? Mas na Coreia, a responsabilidade de cuidar dos pais costuma recair sobre o filho mais velho. E talvez por isso os pais tenham investido tanto nela. Enquanto isso, o filho mais novo vive sua própria jornada. Sente-se deixado de lado, comparado à irmã estudiosa, engravida a namorada e leva a jovem para morar com a família. Mas nada sai como planejado. Sem condições financeiras, ele acaba preso e é aí que ele entende, com o gesto desesperado dos pais de vender o barco para libertá-lo, que ele também é amado, e muito amado. Em paralelo, vemos a vida do pai da namorada do filho mais novo. Aquele que no passado foi rejeitado por Esu. Esse cara tem dinheiro, mas vive um casamento infeliz. Ele trai, agride e ele falha como pai. Um contraste doloroso com a família humilde da Esu, mas que mesmo sem ter dinheiro, é rica de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Afeto, perdão, presença. Voltando a falar um pouco agora de Gonchik, ele também carrega as cicatrizes. Não só na alma, mas no corpo. As mãos machucadas da pesca, as costas doloridas, a perna que agora manca. Anos de trabalho e renúncia para garantir o sustento da casa. Só no final do dorama que a gente descobre que ele estava doente. Uma doença que poderia ter sido evitada se ele tivesse olhado para si. Mas ele se consumiu cuidando da família. Porque amar às vezes é isso. Se doar até não ter mais. Principalmente quando você é o alicerce da casa, o chefe da família. E mesmo assim, os filhos ainda disseram coisas duras para ele. Palavras que doem mais do que qualquer pancada. Fiz isso exatamente porque eu não queria viver como você. Eu não queria viver com o que podia. Eu odeio isso. De ser filha, irmã, eu tô farta disso tudo! E a Gamion? Mas como tantos pais, Yesu e Gonchik escolheram perdoar. Porque é isso que amar faz. A filha mais velha, Gamion, mesmo com toda a sua inteligência, não teve tudo o que sonhou. O grande amor da sua vida foi perdido. A família dele a rejeitou por ser pobre e ele não a defendeu. No fim, ela se casou com outro homem. Um bom homem, mas não o grande amor. E a vida é assim. Às vezes a gente não fica com quem ama, mas com quem caminha ao nosso lado. E talvez essa seja a grande mensagem de Se a Vida Te Der Tangerinas. No final da caminhada, a gente não realiza nem metade dos nossos sonhos. Mas isso não faz a vida perder o valor. Porque o que importa mesmo é como lidamos com as tangerinas que recebemos, doces ou amargas. A família de Yesu e Gonchik não teve uma vida perfeita. Tiveram perdas, decepções, sonhos frustrados, mas também teve amor, momentos felizes, conquistas tardias, igual o sonho dela de se tornar escritora. E no fim, eles criaram os filhos, garantiram uma velhice digna e puderam provar
do doce que a vida também tem. E isso é viver. Se a vida te der tangerinas, é um daqueles doramas que não quer te entreter. Querem te transformar. Querem que você levante depois do episódio e olhe com mais carinho para sua avó, que abrace o seu pai, mesmo que ele não tenha o hábito de falar "eu te amo", que perdoe sua mãe por ter sido dura demais, que enxergue beleza até nos dias mais simples. E a mensagem que fica é que a gente saiba reconhecer as tangerinas doces e aprender com as azedas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também ama um dorama com alma. Annyeong!